Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 34 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Jesus depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje encontramos Jesus saciando o povo, é o banquete da vida. Jesus vê aquele povo como ovelhas sem pastor, tem compaixão daquele povo, começa a lhes ensinar. E Jesus, vendo que aquele povo, os discípulos, vendo que ficava tarde, o lugar deserto, vai falar com Jesus para que ele despeça a multidão para eles irem comprar alimentos nos campos e nos povoados. Mas Jesus chama os discípulos da missão de participar do banquete do Senhor, da multiplicação dos pães e dos peixes, a prefiguração da Eucaristia, do banquete verdadeiro, do banquete do alimento que vem do pão que vem do céu, que é o próprio corpo do Cristo. Esse alimento que os discípulos irão trazer, eles não entendem e acham que eles têm que comprar os pães e dar os alimentos para aquelas pessoas. E seria uma quantidade enorme de dinheiro. Mas Jesus pergunta: o que tens? Os 5 pães e os 2 peixes. Jesus pronuncia a bênção, manda aquele povo se sentar na grama, e ali entre grupos de 50 e de 100 pessoas, e ali faz a multiplicação dos pães. Todos comem, todos se alimentam e recolhem 12 cestos de pães, e eram 5.000 pessoas que se alimentaram desse banquete. Assim como outrora o maná do deserto alimentou o povo que saía do Egito rumo à terra prometida, também Jesus faz a multiplicação dos pães. Mas Jesus quer nos oferecer o pão da vida, o pão que não se perde, o alimento da alma. É Ele próprio que vai se oferecer na Eucaristia como corpo, como o seu corpo e o seu sangue nas espécies eucarísticas. Esse é o verdadeiro alimento que Jesus quer nos dar, e é esse alimento que nós devemos procurar a Jesus na Santa Missa, onde o próprio Cristo é o Cordeiro imolado e que se dá e alimento
e nos convida a sentarmos na mesa do Senhor para participarmos do banquete do Cordeiro. Que nós, meus irmãos, também estejamos diante de Jesus, não para alimentar o nosso corpo, mas para alimentarmos a nossa alma, pois Jesus é o pão vivo descido do céu, o Verbo que se encarnou para que nós vivêssemos a vida eterna através do perdão dos nossos pecados. Que nós possamos nos alimentar desse pão, que não alimenta o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma, lava e purifica o nosso espírito. A multiplicação dos pães e dos peixes foi para saciar momentaneamente aquele povo, para que tinha fome, porque estavam ali há bastante tempo com Jesus. E Jesus também tem compaixão de nós quando nós vivemos nos pecados, quando nós vivemos nas trevas e nas seduções do maligno. Ele tem compaixão de nós e se oferece como alimento da nossa alma para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de nós e abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.